Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 35. Nos diz assim a Escritura Sagrada: E, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiam-no Simão e os que com ele estavam, e achando, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Amém? Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus queridos irmãos, como muitos de vocês sabem, mas parece que nós não compreendemos o quanto isto é relevante, o nosso Senhor Jesus, Ele tinha por hábito momentos secretos com o Pai. O Senhor tinha por hábito se ausentar das demais pessoas ao seu redor, inclusive dos seus melhores amigos, que eram os apóstolos, para que estivesse sozinho, buscando ao Pai em oração. Nós temos, por exemplo, não é necessário você abrir, ou só mencionar, em Lucas capítulo 5, versículo 16, escrito que ele se retirava para os desertos e ali orava. O Senhor Jesus, Ele, mesmo sendo o Filho unigênito de Deus, aquele a quem nós poderíamos dizer, Jesus não precisa orar, mas Ele era um homem dedicado à oração. Ele não somente orava, como Ele orava em secreto, como Ele mesmo nos ensinou que devemos fazer, que devemos fechar a porta do nosso quarto e orar ao Pai que vem em secreto, e o Pai que vem em secreto nos recompensará. Será que nós estamos dando importância para isso, queridos irmãos? Estamos chegando ao final de mais um ano nas nossas vidas, e meditando a respeito do maior pecado que eu cometi esse ano de 2017, eu cheguei à conclusão que o maior pecado que eu cometi nesse ano foi não ter tido muito tempo a sós com Deus em oração. Talvez porque nesse ano nós tomamos a decisão de todos os dias realizarmos culto. Quando não realizamos culto aqui entre nós, toda quarta, todo domingo, a minha esposa e meus filhos e eu realizamos cultos em casa. Então ontem, por exemplo, assim fizemos, né? Anteontem a mesma coisa. E justamente porque realizamos cultos, nós oramos nesses cultos. Porém, irmãos, não desmerecendo a importância da oração comunitária, porque a palavra de Deus também nos mostra que ela é importante, não podemos esquecer que a oração em secreto, a oração a sós com Deus, ela é fundamental, irmãos. Ela é uma base para a nossa vida cristã. Nós precisamos, queridos irmãos, de momentos a sós com o nosso Pai. Precisamos disso. E eu não sei quanto a você, mas nesse ano de 2017, eu não tive muitos momentos a sós com o Pai. Eu tive muitos momentos, eu diria até que sim, mas não muitos momentos com qualidade, você entende? Não muitos momentos com o tempo que eu deveria dedicar a uma comunhão mais plena com o nosso amado Pai, queridos. Talvez alguém diga que o Senhor Jesus
sendo quem ele era, ele não precisava orar se ele não quisesse. Porém, amados, não podemos esquecer de uma coisa: nós não temos que buscar a Deus apenas quando precisamos. Nós temos que buscar a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é o nosso Pai, porque nós o amamos, irmãos. Da mesma forma que eu não converso com a minha esposa apenas quando eu estou interessado em alguma coisa. Eu converso com a minha esposa porque eu a amo, com os meus filhos porque eu os amo, com os demais irmãos porque eu amo vocês. Então nós não temos que ter um relacionamento com Deus baseado no interesse. Eu só vou buscar a Deus quando eu preciso. Nós temos que buscar a Deus pela compreensão de quem Ele é. Ele é o nosso Pai, Ele nos formou, Ele nos deu a vida. Ele é que enche o nosso coração de paz, de alegria, de amor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do nosso Deus. É derramado em nós. Como é que nós podemos viver sem agradecermos a Ele constantemente e sem conversarmos com Ele como nosso melhor amigo, irmãos? Nosso melhor amigo é o Senhor. E não podemos também esquecer que quando o Filho unigênito de Deus se fez carne, se fez homem e habitou entre nós, Ele abriu mão da sua glória e Ele veio como homem, Ele veio como um ser humano, Ele veio como você e eu. Ele sentia as mesmas dores, os mesmos cansaços. Ele era também suscetível à tentação, e a própria Bíblia Sagrada declara na Epístola aos Hebreus que em tudo ele foi tentado, porém jamais pecou. Então o Senhor Jesus, Ele também buscava o Pai por necessidade. Em primeiro lugar, porque o amava. Imagine a saudade que o Senhor sentia daquela plena comunhão eterna com o Pai. E Ele se dispôs de tudo aquilo para estar aqui entre nós, se fazendo homem, eu fico imaginando o sofrimento de Cristo dentro de um corpo humano. Irmãos, o próprio Deus se fazendo homem, e sabendo que se Ele não orasse constantemente, Ele poderia também cair, Ele poderia também pecar. Poderia, irmãos, claro que Ele poderia, mas Ele venceu aquilo que Adão num paraíso não conseguiu vencer. Jesus no deserto venceu, porque Ele orava, porque Ele buscava a presença do Pai. E mesmo quando estava cansado, eu poderia ter usado muitas passagens bíblicas como base para esta pregação, mas eu escolhi esta aqui, porque me deixa muito impressionado o seguinte: talvez seja o único relato nos evangelhos em que nós temos um dia completo na vida do Senhor. Manhã, tarde, noite e madrugada. 24 horas do dia de Cristo. Nós começamos esse relato, por exemplo, no capítulo 1, obviamente, Marcos capítulo 1, a partir do versículo 16. Nós temos aqui o que Jesus fez logo de manhãzinha. Logo de manhãzinha, andando junto, não diz logo de manhãzinha, mas eu entendo pelo contexto que só poderia ser de manhãzinha, você vai entender. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as redes, o seguiram.
E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Aí prossegue o texto. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Então o Senhor passa pela praia, chama os primeiros discípulos, entra numa sinagoga e começa a ensinar a palavra ali. E no versículo 22 diz que maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhes obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo, saindo da sinagoga, então veja comigo, é uma sequência. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. Para quê? Foram lá almoçar. Foram lá comer um peixinho. Só que quando chegaram lá, versículo 30, a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Devem ter dito assim: Senhor, o almoço não está pronto, porque a sogra de Pedro está enferma. Então a esposa dele está se desdobrando para fazer o almoço para vocês todos, né? Estou conjecturando. Versículo 31. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, o Senhor, e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. Serviu o almoço para eles. Hora do almoço. E agora? E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, ou seja, o sabá estava terminando, o sábado estava terminando. Vocês sabem que no tempo bíblico, a virada do dia se dava ao pôr do sol. Então o sábado estava terminando, e diz assim o versículo 32, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, ou seja, esperaram acabar o sábado para que o Senhor pudesse curar aquelas pessoas, para que não houvesse o problema que de manhã tinha acontecido na sinagoga. Ele tinha expulsado um demônio, né, em pleno sábado, e certamente isso tinha causado algum problema ali, como aconteceu quando ele curou um homem com a mão mirrada. Então esperaram acabar o sábado, levaram a Jesus os enfermos, os endemoniados, e veja só, versículo 32, toda a cidade se ajuntou à porta. Eu só quero lembrar a vocês que toda a cidade devia ser o quê? Umas 100 pessoas, 200 pessoas. Era uma cidade pequena, numa aldeia. Versículo 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Agora, pense comigo. Depois de tudo isso aqui, levantou cedo, caminhou na praia, chamou os discípulos, e se a gente entender que o que aconteceu na praia é o que está em Lucas capítulo 5, o Senhor prega um sermão naquela praia. Depois de pregar o sermão é que ele chama Pedro, porque Pedro diz, aliás, o Senhor faz a pesca maravilhosa, e então Pedro se prostra diante dele e diz: afasta-te de mim, porque sou pecador. E o Senhor diz para ele: vinde após mim, e te farei pescador de homens. Então tudo isso acontece num sábado pela manhã. Os discípulos vão atrás do Senhor Jesus, eles vão à sinagoga, e na sinagoga, não sei que hora seria, talvez 10 da manhã, não sei, acontece a expulsão daquele demônio na sinagoga, depois do Senhor ter ensinado novamente. E então vão para a casa da sogra de Pedro, e Jesus cura a sua sogra, almoçam, tem um pequeno momento de descanso até o entardecer. Mas assim que o sol se põe, uma multidão estava diante daquela casa, para que o Senhor estivesse
curando aquelas pessoas, expulsando os demônios. E o Senhor faz isso até altas horas da noite. Você estaria cansado depois de um dia assim? Você pregou no mínimo 3 vezes, na praia, na sinagoga e na casa de Pedro. E ainda expulsou um demônio numa sinagoga, e muitos outros depois do entardecer, curando muitas pessoas. E somente quem lida com pessoas nessa situação sabe o quanto isso cansa, irmãos. Até mesmo uma pregação como essa que eu estou trazendo aqui. Depois de uma pregação é impressionante. Parece que houve um trabalho de umas 5 horas. Só quem passa por isso sabe, irmãos. Então, é claro que o Senhor estava cansado. Jesus estava cansado. Ele poderia ter dito para os apóstolos: olha, não me acordem amanhã. Amanhã eu não tenho hora para acordar. Vocês viram como eu trabalhei hoje? Imaginem como eu estou cansado. Então, olha, por favor, não me acordem. Deixa eu dormir até acordar. Mas foi isso que ele fez? Não. O versículo de número 35 diz que levantando-se de manhã, muito o que, irmãos? Muito cedo. Muito cedo. Então, antes do nascer do sol, provavelmente, muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar o quê? Deserto, e ali orava. Uau! Por que eu fiz todo esse relato aqui? Para que você entenda, amados, que por mais que você esteja cansado, por mais que eu esteja cansado, nós temos que priorizar a oração, amados. Porque se expulsar demônios desgasta, e é verdade que desgasta, cansa. E pregar também cansa, e impor as mãos e orar com fé para as pessoas serem curadas. Tudo isso, amados, parece que vai se esvaindo de nós uma energia, é impressionante. Tudo isso faz com que se esvaia, se esteja, indo embora a unção. Essa é a verdade. Mas apenas por meio da oração é que esta unção é renovada nas nossas vidas, queridos. Precisamos orar, irmãos. E precisamos orar mais. E precisamos orar mais em secreto. Buscar a Deus em secreto. Porque quando buscamos a Deus em secreto, amados, o principal é uma coisa só, nos enchermos da presença de Deus, nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Porque, amados, quando nós oramos em grupo, geralmente cada um tem uma petição, como aqui, por exemplo, eu recebi uma lista de pedidos para nós orarmos, e vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Mas quando nós estamos a sós, você precisa se lembrar daquilo que o Senhor disse que temos que buscar, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, a unção de Deus. E o Senhor Jesus, ele se renovava constantemente no seu ministério. Constantemente o Senhor renovava a unção do Espírito sobre a sua vida. E isto é muito importante que nós estejamos fazendo. Por exemplo, quando o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. O texto bíblico diz que depois deste acontecimento impressionante, imaginem como aquelas pessoas que viram aquilo ficaram impressionadas com o Senhor. E o Evangelho de João é o que melhor relata isso. O Evangelho de João diz, no capítulo 6, versículo 14, que disseram: este é o profeta que viria. E no versículo 15 diz assim, João 6,15:
Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Agora, o que ele foi fazer no monte? Ele foi ficar olhando a paisagem e se escondendo da multidão. Se escondendo da multidão com certeza, mas não para olhar a paisagem. No Evangelho segundo Mateus, está dito o que ele estava fazendo no monte, é o mesmo relato. Mateus 14, 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Ou seja, quando aquela multidão quis proclamar Jesus o rei dos judeus, o que foi que o Senhor fez? Se retirou ao monte para orar. E eu não tenho dúvida, ele se retirou para orar, para que todos aqueles elogios, aquelas aclamações que estavam fazendo a respeito dele, não entrasse no seu coração, e ele se tornasse soberbo, e caísse neste pecado, aceitando a glória dos homens, porque se ele aceitasse a glória dos homens, acabava o seu ministério. Acabava o seu ministério. Então o Senhor, ao invés disso, ele sobe ao monte e ora. Por quê? Porque naquele momento, não tenham dúvida, o Senhor estava sofrendo uma tentação. E é assim que nós temos que agir, irmãos. Mas muitas vezes não agimos, irmãos, escutem isso. Quando vem a tentação, ela é vencida com a oração. Quando vem a tentação, nós precisamos imediatamente procurar um local onde possamos falar com Deus e orarmos a Ele, irmãos. E falarmos com Deus é importantíssimo. Precisamos falar com Deus em oração, amados. Precisamos buscar o Senhor nos momentos de tentação da nossa vida. Sabe, queridos, somos tentados no pouco e somos tentados no muito. Algumas pessoas só buscam a Deus quando tem pouco, quando estão desempregadas, quando estão enfermas, e aí lembram de buscar a Deus. Mas e quando estamos no muito? Eu penso que o perigo é maior, irmãos. Quando estamos com saúde plena, quando estamos com dinheiro, quando ninguém nos persegue, esse é o maior perigo nas nossas vidas. E mais temos que buscar a Deus para não cairmos na tentação de acharmos que somos independentes de Deus, que não dependemos do Senhor. Então, queridos, nunca esqueçam disso. No pouco ou no muito, nós precisamos buscar a Deus. Em todo tempo precisamos buscar a Deus. Quantas são as pessoas que quando eram pobres, eram tementes a Deus e cheias do Espírito Santo, mas foram crescendo financeiramente, galgando posições numa empresa, ou até mesmo se tornando um empresário, e já não andam mais de ônibus, agora andam de carro, mas não é um carro qualquer, é um carro luxuoso, e aquilo entra no coração, e a pessoa que antes tinha uma vida devocional, agora raramente fala com Deus em oração. Precisamos tomar cuidado com isso, irmãos, porque, queridos, somos testados no muito e no pouco. Tudo na nossa vida é um teste, irmãos. Por isso, quando Paulo escreve aos Filipenses e fala a respeito da contribuição, e agradece, se alegra pela contribuição que eles haviam dado a ele, Paulo diz que estava experimentado em todas as coisas, tanto no muito quanto no pouco. Então ele diz aquilo que para muitos é uma máxima, e para mim também: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o tudo posso é o que? É o tudo posso conquistar? Não, é o tudo posso suportar.
É interessante isso, porque Paulo diz que podia suportar a pobreza, mas podia suportar também a riqueza, ou seja, ele via os momentos de abastança como momentos igualmente perigosos na sua vida. E será que nós vemos dessa forma, irmãos? Então, se tudo vai bem na sua vida, busque mais a Deus, porque os dias difíceis virão. E se estão difíceis os dias agora na sua vida, busque também a Deus, porque dias melhores também virão. Busque o Senhor em todo o tempo. Quando o Senhor, por exemplo, foi escolher os 12 apóstolos, o que foi que ele fez? Passou toda aquela noite em oração. Nós temos isso revelado em Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Ou seja, o Senhor não escolheu aqueles apóstolos sem que primeiro tivesse dedicado um longo tempo a Deus em oração. Como é que você toma suas decisões? Quando você tem que tomar decisões, quanto tempo você passa orando, consultando a vontade do Senhor? Eu tenho certeza que o Senhor passou toda aquela noite em oração, a noite toda orando, irmãos. Quantos de nós já fizemos isso, hein? Passamos a noite toda, não estou falando de vigília não, com outros irmãos numa igreja, que tem música para o pessoal não dormir, né? Não, estou falando de você a sós com o Pai, você e Deus, só vocês dois, só você e Deus, a noite toda. O Senhor, sendo Filho unigênito de Deus, fez isso, pedindo o quê? A direção de Deus, que aliás, certamente foi o que o Senhor pediu no texto que lemos no início. No início nós lemos aqui, que o Senhor, logo cedo, saiu e foi para um lugar deserto orar. E foi encontrado pelos apóstolos, que disseram a ele: todos te buscam. E a resposta do Senhor em Marcos 1:38 foi: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Ou seja, ele buscou o Senhor, e o Senhor deu a ele a direção. Eu não quero que você continue aqui, eu quero que você vá para as aldeias vizinhas, porque foi para isso que eu te ungi. Foi para esse ministério, não foi para ficar em uma só cidade. Imagine o quanto estava ótimo ali, a sogra de Pedro fazendo aquela comidinha gostosa, né? Ele podia continuar por ali, mas ele foi buscar o Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo continuar aqui ou eu devo ir para outros lugares? E o Senhor deu a ele a direção. Será que temos buscado a Deus quando precisamos de uma direção? Quando temos que tomar decisões? Quando somos provados, como por exemplo, quando o Senhor sabia que Judas o iria trair, que os apóstolos iriam abandoná-lo, o que foi que ele fez? Diz aqui o texto em Mateus 26:36, que ele foi a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Orar. Mais uma vez, encontramos o Senhor orando a sós, falando com Deus a sós. E este é o ponto daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Será que nós estamos nos lembrando de ter momentos a sós com Deus? Estamos valorizando esses momentos, irmãos? Será que estamos nos lembrando que isto não é algo que devemos fazer apenas de vez em quando estamos em provações, quando estamos para tomar uma decisão, quando precisamos de uma direção, quando estamos sendo tentados? Será que nos lembramos que devemos orar sempre e nunca esmorecer? Porque foi o próprio Senhor que nos ensinou isso em Lucas capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer.
dever. A oração não é uma escolha, a oração é um dever, meus amados, que se torna um prazer quando nós oramos com fé, quando nós oramos na certeza de que Deus é Deus, de que é impossível que Ele não saiba que você está orando, porque Ele é onisciente, que é impossível que Ele não esteja presente quando você o busca, porque Ele é onipresente, Ele está em toda parte, que é impossível que Ele não possa te atender, porque Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Então, quando você se dirigir a Deus, não se esqueça disso, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que o busca não pode duvidar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem prazer, amados, em nos abençoar, assim como o pai tem prazer em fazer bem ao seu filho, a quem ama. Ele tem prazer, mas se há algo que o nosso Deus não tem prazer, é na incredulidade. Incredulidade. Duas coisas deixavam o Senhor Jesus irritado. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos isso claramente. Duas coisas. A primeira delas, a hipocrisia. A hipocrisia deixava o Senhor muito irritado, não é verdade? E a segunda, a incredulidade. A incredulidade. Lembram-se quando aquele pai levou o filho para os discípulos expulsarem o demônio, e o Senhor estava no monte com Pedro, Tiago e João, e quando ele desce do monte, estava indo o rapaz endemoniado, e então o pai se aproxima de Jesus e diz: eu pedi aos teus apóstolos que o expulsassem, eles não conseguiram. Então o Senhor diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Então a gente percebe que o Senhor estava irritado. E aí o homem diz assim para ele: mas se tu podes. E aí o Senhor então, eu diria, ele explode, né? Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aleluia! Eu gosto muito de casar esse tudo é possível ao que crê com aquele outro versículo que diz: não há impossíveis para Deus. Então pense comigo. Não há impossíveis para Deus. Repita isso comigo. Não há impossíveis para Deus. Mais uma vez. Não há impossíveis para Deus. E agora põe a mão no seu coração e diga: tudo é possível ao que crê. Mais uma vez, tudo é possível ao que crê. Então creia. Agora olha para o seu irmão e diga para ele aquilo que Jesus disse para Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Creia. 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 Irmãos, quando eu me sinto incrédulo, passamos por esses momentos, não é verdade? Quando eu me sinto incrédulo, eu costumo procurar à noite estrelas no céu. E eu fico olhando para as estrelas. E quando eu olho para as estrelas, eu procuro pensar no seguinte: se Deus é tão poderoso para ter criado essas estrelas, todo o universo, não teria Deus o poder de ouvir a minha oração? Se Ele controla todo o universo, não teria Deus o poder de me ouvir? E então eu oro. Por isso eu creio que Jesus disse: não andeis ansiosos de coisa alguma, olhai para as aves no céu, olhai para os lírios do campo. Ou seja, olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor. Aconteça o que acontecer, não se esqueça, há um Deus, e Ele está no controle, queridos. Ele está no controle, e Ele nos prometeu, a nós que o amamos,
a nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele nos prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Aleluia! Então, queridos, precisamos ter mais tempo com Deus. E este eu quero que seja o meu foco no próximo ano. Mas não vamos esperar até a virada do ano, não é? Não precisamos fazê-lo. Podemos buscar a Deus ainda hoje. Podemos buscar a Deus nessa madrugada. Talvez você more numa casa muito pequena, onde é muito difícil você estar num aposento a sós com Deus. Mas e quando todos estão dormindo? Aí você pode ficar a sós com Deus. Busque ao Senhor pelas madrugadas. Sabe, amados, eu acho incrível algo que acontece nos dias de hoje. Vivemos, sem dúvida alguma, os dias mais turbulentos, complexos, difíceis da história humana. Os dias mais perigosos para um cristão que já viveu sobre a terra. O Senhor profetizou sobre os nossos dias, nos deixando muitos sinais a respeito desse tempo, sinais que nós estamos vendo que estão se cumprindo. E por que foi que o Senhor nos deixou esses sinais? Para que nestes dias nós estivéssemos mais atentos, mais vigilantes e estivéssemos orando mais. Porque as tentações são maiores, as provações são mais difíceis, os temores assustam, queridos. E neste tempo, em que nós deveríamos buscar a Deus, com mais afinco, com mais dedicação, é justamente o tempo em que as reuniões de oração são as reuniões mais vazias das igrejas. É impressionante isso, irmãos. Isso me faz entender que isto também é um sinal da volta de Cristo. Porque quando o Senhor, em Lucas capítulo 18, versículo 1, conta uma parábola, passa a contar uma parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. No final desta parábola, o Senhor declara: mas quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Em outras palavras, na época em que eu voltar, haverá pessoas se dedicando à oração, orando de dia e de noite, porque a oração é a maior evidência da fé, e especialmente a oração em secreto. Quando oramos publicamente, pode ser que dentre aqueles que estão orando, alguém esteja orando pela motivação errada, com o fim de aparecer, com o fim de mostrar que faz uma linda oração e ser aplaudido pelos homens, como faziam os fariseus, que gostavam de orar de pé nas praças, para serem vistos pelos homens. Mas quando oramos em secreto, ninguém sabe, ninguém está vendo, e só faz isso quem realmente crê em Deus, quem tem fé em Deus. Será que realmente cremos? Será que realmente cremos na promessa de Mateus 7,7? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a todo o que bate a porta se lhe abre. Será que realmente cremos que há um Deus que atende às orações? E será que insistimos nas nossas petições até que venhamos recebê-la? Irmãos, ainda que a resposta do Senhor seja não, mas será que insistimos na oração até termos a certeza de que a resposta é não? Ou será que desistimos antes que
que o Senhor nos diga sim. E às vezes, irmãos, muitas vezes, desistimos antes do sim. E o pior de tudo é que, como esta geração é uma geração incrédula, irmãos, é uma geração incrédula, e a prova da sua incredulidade é o desprezo à oração. A prova disso é que hoje, e as consequências disso, já não vemos mais irmãos tão cheios do Espírito Santo quanto antigamente. Antigamente, irmãos, todo crente, o que ele mais almejava era o Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo de Deus. Quando uma pessoa se convertia, era batizada nas águas, ela não descansava enquanto não recebia o revestimento de poder. E ela buscava e buscava e buscava. Assim foi comigo, irmãos. Vocês conhecem a minha história. Eu fiz até gabinete, irmãos. Em toda a minha história pastoral, nunca alguém me procurou com este problema que eu tinha. E que problema era? Pastor, o que há de errado comigo? Eu ainda não recebi o Espírito Santo. Eu marquei um gabinete com o pastor, para que ele me dissesse por que eu ainda não havia sido cheio do Espírito Santo. E naquele gabinete, o pastor conversou, perguntou sobre os meus pecados, e eu falei, pastor, de todos eles hoje eu me arrependi. E o pastor então me colocou de joelhos, colocou a mão na minha cabeça. Olha, ele clamou tanto que mesmo tendo ar-condicionado no gabinete dele, ele pingava de suar, orando, e não veio o Espírito Santo. Eu me lembro que ele pegou minhas mãos, colocou assim no alto, colocou as mãos dele segurando na minha. Vem, Espírito Santo, Senhor Jesus, batiza no Espírito Santo teu servo. E nada. 18 anos de idade eu tinha, e nada. E eu fui para casa, triste aquele dia, mas decidido. Eu não vou sossegar enquanto eu não for cheio do Espírito Santo. Eu vou buscar isso em oração. E comecei a buscar, E como vocês já sabem, eu pedia duas coisas a Deus. Eu pedia o Espírito Santo e uma namorada cristã. E aí o Senhor disse para mim, é por isso que você não recebe. Porque você está me dividindo com esse outro pedido. Eu falei, então, Senhor, eu não quero mais saber de namorada. Eu só quero o teu Espírito Santo. E vocês conhecem a história, um dia de quarta-feira, que estava uma tempestade terrível. Na época eu morava em Charitas, Niterói, com minha mãe. E eu fui até Botafogo, no Rio, pegando aquele ônibus 996, né? Não é isso? Charitas, Gávea. Desci na rua General Polidoro, não, na rua da Passagem. Caminhei até General Polidoro com a água aqui na canela. Cheguei na igreja ensopado, mas cheguei. Culto de quarta-feira. E chegando lá, na hora que o pastor ia pregar, ele disse assim, Deus mudou a pregação aqui na hora que eu subi no altar. O Senhor está dizendo que o culto hoje será um culto de busca do Espírito Santo. E eu me alegrei. Aleluia! Louvado seja Deus. E naquele dia o pastor chamou diante do altar aqueles que queriam receber o Espírito Santo. Naquele dia, eu me ajoelhei diante do altar, o pastor pôs a mão na minha cabeça e ele apenas disse assim, hoje você recebe o Espírito Santo. E imediatamente, o poder de Deus veio sobre mim, para a glória do Senhor. E nunca mais a minha vida foi a mesma. Nunca mais, irmãos. Eu concluo essa mensagem com um outro testemunho de um homem de Deus muito famoso, Paul Washer. Inclusive hoje eu compartilhei esse testemunho no grupo da igreja de WhatsApp. E eu quero dublar esse testemunho dele, para que tenha mais alcance, porque é tão importante, irmãos. Paul Washer, ele revelou um segredo, que sendo ele um batista tradicional, calvinista, ele mesmo disse que quando ele fosse contar aquilo, ele não se admiraria se não convidassem mais ele para pregar naquela igreja. Até porque ele mesmo disse, muitas vezes só me convidam uma vez só.
E eu sei bem o que é isso. E ele então disse que quando era bem mais jovem, ele andava com irmãos mais velhos, que contavam experiências maravilhosas do Espírito Santo de Deus. Um desses irmãos era Leonard Ravenhill. Alguns aqui já devem ter ouvido falar. Grande homem de Deus. E quando ele ouvia aqueles relatos do Espírito Santo de Deus, ele ficava maravilhado. E ao mesmo tempo, sabia que tinha alguma coisa errada com ele, porque ele saía para evangelizar. E ele não sentia ousadia nas suas palavras, pelo contrário, ele tinha medo quando falava de Jesus para as pessoas. E aquilo começou a incomodá-lo, então ele entrou num propósito de todas as madrugadas buscar a Deus em oração, durante horas, até que ele recebesse o poder de Deus para evangelizar, para pregar. E ele começou a fazer isso. Disse que da primeira vez que fez, ele caiu no sono. Então ele colocou o relógio para despertar a cada 15 minutos. A cada 15 minutos. Porque se ele adormecesse, ele não ia dormir muito. O relógio ia tocar e ele acordava de novo. E assim ele foi fazendo. Passou-se um mês, passou 2 meses, toda noite, buscando o quê? Buscando apenas a presença de Deus. Senhor, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença. Toda noite. 4 meses se passaram e nada. Quando já ia para o 5º mês, a igreja onde ele congregava, ela estava num período de férias dos jovens, né? E ele era jovem também. E toda a juventude foi para um retiro onde haveria um estudo, mas ele sentiu no coração de não fazer isso, mas de ir para os montes, para as montanhas, orar. Então ele disse que foi e caminhou 3 dias, até que ele ficasse completamente isolado. E naquele lugar completamente isolado, ele disse que pegava em pedras e atirava as pedras e dizia: Deus, por que o Senhor não me dá o teu Espírito Santo? Eu quero. E voltou para casa e não tinha ainda acontecido nada. Mas ele continuou buscando, até que um dia, sem que ele tivesse dito nada de especial, ele estava de joelhos, encolhido, e de repente ele sentiu a presença de Deus de uma forma tão forte, que ele disse que em 1 segundo ele sentiu todo o peso do pecado da sua vida. E mediante aquela convicção de pecado perante a santidade de Deus, ele pensou: eu vou morrer, porque Deus é muito santo, eu vou morrer. E a partir daquele dia, conta Paul Washer, a sua vida nunca mais foi igual. Nunca mais foi igual. Eu tenho certeza, o que fez de Paul Washer o pregador que ele é hoje, que me leva às lágrimas quando eu o ouço, e que foi o homem que Deus usou em pregação para restaurar o meu ministério há cerca de 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, quando eu ouvi uma mensagem dele intitulada Pregação Chocante. O que fez a diferença na vida desse homem foi o revestimento do poder de Deus. Você precisa desse revestimento. Eu preciso cada dia mais desse revestimento. E sabe por que hoje a gente já não vê mais irmãos cheios do Espírito Santo como outrora? Porque já não buscam mais a Deus em secreto. E precisamos buscá-lo em secreto. E dizer: Senhor, eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que há um nível espiritual que eu ainda não experimentei na minha vida. Eu creio que eu posso ser usado para ganhar almas para o Teu reino. Eu creio que eu posso ser usado para expulsar demônios. Eu creio que eu posso ser usado para fazer missões. Eu creio que eu posso ser usado na Tua obra, onde o Senhor me quiser colocar. Mas eu não quero me atrever a fazer isso sem a Tua unção, sem o Teu poder. Eu preciso de Ti.
Eu quero saber o que é isso. Eu quero saber o que é que aquele irmão tem que eu não tenho. Por que quando ele prega eu choro e quando eu prego as pessoas dormem? Eu quero saber o que é isso, Senhor. Eu quero o teu Espírito Santo, mas por qual motivação? Por qual motivação? Por qual motivação? Não para receber aplausos dos homens, não para ser famoso, não para receber tapinha nas costas, mas para a glória de Deus. Somente para a glória de Deus. Somente para a glória de Deus. A vida cristã só é verdadeiramente uma vida cristã genuína quando nós vivemos o sobrenatural de Deus. Porque quando eu leio o livro de Atos, o que eu vejo do primeiro ao último capítulo é o sobrenatural de Deus, é o agir de Deus, é a presença de Deus, o impossível acontecendo para a glória do Senhor. E Deus não mudou, irmãos, e Ele ainda derrama o seu Espírito Santo sobre os que o buscam. O problema é que hoje quase ninguém mais busca, a começar por mim. Eu quero buscar mais, irmãos, eu quero buscar mais, porque, amados, se esta mesma mensagem ela fosse resultado de um dia inteiro aos pés do Senhor, todos vocês agora estariam chorando e se rendendo a Deus. Mas eu não busquei a Deus o tempo que eu deveria para trazer essa mensagem. E se ela falar ao coração de vocês, é por pura misericórdia dEle. Por pura misericórdia dEle. Então, queridos, vamos crer em Deus. Vamos crer em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que o busca não somente creia que Ele existe, mas que Ele é galardoador dos que o buscam. E se Ele prometeu o Espírito Santo de Deus àqueles que lhe pedissem, por que você não pede? Talvez porque não creia. Porque pede e não recebe, porque talvez a motivação seja errada. Porque talvez ainda não esteja colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida. O Espírito Santo não é um acessório que você vai pendurar no seu corpo. Ele não é algo que você acrescenta à sua vida, não. Ele é a sua vida. Sem o Espírito Santo estamos correndo o risco de morte. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos, eu preciso do Espírito Santo. Eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. E o meu maior medo aqui agora, nesse momento, é que mais uma vez as minhas palavras sejam apenas palavras e sejam esquecidas. E nem mesmo eu venha vivê-las. Eu não quero isso, irmãos. Eu não quero. Mas temos que lutar contra a nossa carne. Temos que perseverar. Vivemos os dias mais perigosos da igreja sobre a face da terra. O Senhor, a respeito desses dias, nos ensinou em Lucas capítulo 21, versículo 36, vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Não somos dignos, irmãos. Não somos, porque não temos orado quanto deveríamos. Em nome de Jesus, coloque um foco na sua vida. A partir de agora, não espere a passagem do ano. A partir de hoje, não espere a segunda-feira. A partir de agora, a minha prioridade é buscar o Espírito Santo de Deus. A minha prioridade é orar a sós, é ter momentos de comunhão com o Pai. E talvez você diga, eu não sinto nada, eu não sinto nada, eu não sinto nada. Se lembre de Paul Washer. Durante mais de 6 meses buscando o Senhor, ele não sentia nada.
como eu também, foram mais de 6 meses buscando o Espírito Santo de Deus, e eu não sentia nada, até que um dia ele veio e se derramou sobre mim, e nunca mais eu fui o mesmo. Louvado seja o nosso Deus. Aí está o segredo, aí está a diferença entre uma vida medíocre e uma vida cheia do poder de Deus. É a oração. O que faz a diferença é a oração. Irmãos, não há nada pior do que ser um cristão sem o Espírito Santo. Não há nada pior do que isso, porque sem o Espírito Santo os mandamentos de Deus são penosos para você. Mas quando temos o Espírito Santo, o nosso maior prazer é pagar o mal com o bem, é bendizer os que nos maldizem, é fazer o bem aos que nos fazem o mal, é orar pelos que nos caluniam, é dividir o que temos com quem precisa. Agora, sem o Espírito Santo, tudo se torna mais difícil, irmãos. Sem o Espírito Santo, somos os mais miseráveis dos homens, irmãos. Você precisa dele, e o segredo é a oração. E não é a oração aqui que vamos fazer agora, não. É a oração na sua casa em secreto, ou onde você quiser orar, seja onde for, na praia, no monte, em algum lugar deserto. Mas você tem que orar em secreto. Eu tenho que orar em secreto, nem que seja dentro do banheiro da sua casa. Irmãos, um dia no trabalho, quando eu trabalhava numa empresa, numa gravadora, o meu patrão era cristão também, e eu entrei no banheiro, era um banheiro grande que tinha várias cabines, e eu estava ali lavando a mão. Eu entrei só para isso, não fiz barulho de cabine nenhuma, e no que eu entrei, antes de eu abrir a torneira, eu escutei um sussurro. Eu disse: o que é isso? E aí eu fiquei quieto e tentei ouvir, e fui me aproximando. Era uma cabine que estava fechada. Era uma cabine que estava fechada. E eu me aproximei na ponta do pé, e eu consegui escutar a voz do meu patrão, do meu chefe de setor, dizendo: Senhor, resolva os meus problemas. Resolva os meus problemas. Senhor, são demais para mim. Senhor, resolva os meus problemas. E do mesmo jeito que eu cheguei, eu me afastei devagarinho, e nem abri a torneira para não interromper aquele momento. E eu entendi uma coisa: não importa o lugar aonde você ora, o importante é o seu coração. A palavra de Deus diz, muito obrigado, meu filho. A palavra de Deus diz, em Isaías 57:15, assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo: num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Como é que você se apresenta diante de Deus, irmãos? Como é que você acha que Jesus se apresentava diante do Pai, amados? Nós sabemos de pelo menos uma oração do Senhor, a oração do Getsêmani. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. É assim que você se aproxima de Deus? Ou você faz como muitos loucos que pegam a Bíblia e diz: se o Senhor não me der, eu rasgo a tua palavra? Loucos. Nós somos barro, irmãos. Somos servos, Ele é o Senhor, Ele é o oleiro. Temos que nos aproximar dEle com humildade. Com humildade. Com humildade. Eu não posso dizer o Espírito Santo dizendo: Senhor, o Senhor não sabe o que está perdendo sem me dar o teu Espírito Santo. O Senhor não sabe o quanto eu vou fazer pela sua obra. Não, Deus não precisa de você. Ele não precisa de mim. Não precisa, irmãos. Ele usa quem Ele quer, irmãos. Nós temos que nos aproximar dEle com humildade. Aquele que se exaltar será humilhado, disse o Senhor. Mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos nos humilhar na presença de Deus. Vamos buscar o Senhor. Que esta mensagem
não seja esquecida. Me dói o coração saber que alguns de vocês vão esquecê-la. Me dói o coração ainda mais saber que eu mesmo talvez não a esteja vivendo. Por isso vamos orar agora, para que não sejamos ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra de Deus. Em nome de Jesus, convido você a orar comigo nesse momento. Amado Deus e Pai Celestial, uma só coisa, Senhor, eu te peço: que esta palavra, que ela não seja esquecida, Senhor, mas que para a Tua glória, Senhor, ela esteja, Pai, sendo vivida por todos quanto a ouviram, Senhor. Que tenhamos ouvidos para ouvir, que ouçamos com bom e reto coração, para colocar em prática, Senhor, aquilo que o Senhor está nos ensinando. E a oração, Pai, é a base da vida cristã, Senhor. O que mais nós vemos nos evangelhos são relatos do Senhor orando, do Senhor indo a lugares secretos para buscar a Tua presença, Pai. Que venhamos aprender com o Senhor, não somente com os seus ensinamentos, mas também com o seu exemplo, Pai. Que sejamos humildes, que sejamos perseverantes, que tenhamos fé, que vivamos em amor, e que tudo isso seja para a Tua glória, Pai. Que esta palavra seja praticada e não somente ouvida. É a oração que nós a Te fazemos, Pai. Por favor, ó Deus, dá-nos uma vida mais voltada para Ti. Opera em nós, Senhor, o querer e o realizar, para que toda a glória seja Tua. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja toda honra e glória para sempre. Amém e amém.